Boas, neste vídeo eu quero falar acerca da falácia da generalização precipitada, que eu acredito que seja também, não só, mas também a base de muito preconceito, de muito racismo e de muitos problemas em termos sociais. E não é por acaso que eu considero muito importante estudar-se lógica, argumentação, filosofia nas várias instituições de ensino. As crianças, os jovens aprenderem desde cedo a questão das falácias, dos pensamentos falaciosos. Uh, para isso eu vou começar por dar a definição do que é indução, neste caso será uma falácia em termos de indução, e o que é a dedução. A indução significa, acontece do particular para o geral. Depois de alguns casos em particular, cria-se uma regra. Depois de estudo de vários casos em particular, cria-se uma regra, uma ideia geral. Há aquela famosa questão do galo, o galo que sempre que o agricultor, ou seja o que for, ia lá, deixava milho. Então sempre que o agricultor ia lá, deixava milho. Então ele criou aquela ideia, sempre que ele aparece aqui, ele deixa milho. Ou deixa algo para eu comer. Até que há um dia em que o agricultor, ou seja o que for, vai lá e corta a cabeça ao galo. Portanto, aquela ideia geral de que se ele veio aqui muitas vezes e trouxe comida, significa que ele sempre que vier aqui vai trazer comida, neste exemplo percebe-se perfeitamente que as coisas não são bem assim. Portanto, de contextos em particular, de vários exemplos, mas só cria uma ideia geral. E a dedução é, desta ideia geral, eu vou perceber cada caso em particular. Eu vou para cada caso em particular a partir desta ideia geral. Portanto, eu fervia água muitas vezes e ela fervia sempre a 100 graus, por exemplo, em condições normais, criei uma ideia geral. Portanto, desta ideia geral eu vou com a ideia, vou com o preconceito, entre aspas, vou com a ideia generalizada de que se eu for ferver agora a água em condições normais, vai ferver a 100 graus. Portanto, a questão da indução é do particular para o geral e a questão da dedução é do geral para o particular. Por exemplo, em filosofia da ciência é muito importante saber isto. E isto aqui acontece para a ciência, acontece quando uma pessoa pensa em probabilidades, neste caso a falácia da generalização precipitada, probabilidade, estatística, e acontece com o preconceito no sentido geral. Há aquele exemplo conhecido, ou genericamente conhecido neste meio, que é um australiano, X, seja qual for o nome, roubou uma carteira, logo todos os australianos são ladrões de carteiras. Isto é uma falácia da generalização precipitada. Só porque houve um australiano qualquer que me roubou a carteira, não significa que todos os australianos sejam ladrões de carteira. Ladrões de carteiras. Isto pode parecer intuitivo, mas nem sempre é assim tão intuitivo. Para mim acaba por ser relativamente intuitivo, para muita gente, assim mais atento. Mas por vezes comete-se esse tipo de falácias. Por alguma razão, um cigano roubou uma carteira, todos os ciganos são ladrões de carteiras. Isto é um exemplo que as pessoas veem muitas vezes. As pessoas veem alguns ciganos, como outras pessoas quaisquer, fazem determinado tipo de ilegalidades. Logo, todos os ciganos fazem todo tipo de ilegalidades. Ou aquele determinado tipo de ilegalidades. Isto é falacioso. Só porque alguns fazem, só porque muitos fazem, não significa que sejam todos. O mesmo acontece com os negros. Aquele negro assalta um banco, portanto, todos os negros, ou a maioria dos negros, assaltam bancos. Isto é tudo falacioso. E todos estes estereótipos, todos estes preconceitos, todas estas generalizações precipitadas e tendenciosas geram os preconceitos racistas e em termos de etnias também. Portanto, é mesmo muito importante aprender-se a questão das falácias, já que muitas vezes não é intuitivo para uma pessoa este tipo de coisas que são básicas, aprender nas instituições de ensino. Ou uma pessoa simplesmente estudar. Porque até na ciência isto acontece, a generalização precipitada, é preciso ter muito cuidado, porque às vezes em termos de estatísticas e probabilidades, e até eu tenho X amigos que falei com 10 pessoas, essas 10 pessoas acreditavam na mesma coisa, logo a população em geral acredita nessa mesma coisa. É falacioso, porque uma coisa é 10 pessoas, outra coisa é uma população de milhões. É preciso ter cuidado com essa generalização. Portanto, a questão da indução
que é do particular para o geral, e a questão da dedução, que é do geral para o particular. Nós temos de ter muito cuidado com as generalizações. Elas podem dar jeito para isto, para aquilo, mas não deixam de ser as generalizações, que muitas vezes são completamente preconceituosas, precipitadas. Só porque eu tive determinada experiência com determinadas pessoas, com determinado nicho, com determinado etnia, raça, seja o que for, o facto de uma pessoa ter uma má experiência por alguma razão não significa que toda a generalidade desse grupo, seja o que for, seja assim, ou vá fazer o mesmo. Pois alimenta-se o medo, muitas vezes, de determinado tipo de pessoas. Não tem de ser assim. Portanto, nós devemos ter muito cuidado com as generalizações. E é muito importante, e eu vou falar isso em quase todos os vídeos que eu falo acerca das falácias, que é estudarmos as falácias. Para organizarmos melhor o nosso pensamento. E até para colocarmos em causa os nossos preconceitos. Porque nós estamos mergulhados em preconceitos. E é mesmo, não se trata, para combater o racismo e a etnofobia, ou seja o que for, não se trata apenas de abrir o coração e aprender a amar. É importantíssimo, isso é fundamental, isso é básico. É também importante a questão de combater a ignorância, de incentivar a consciencialização. Porque às vezes simplesmente se organiza os pensamentos de forma falaciosa. E depois, claro, se uma pessoa organiza os pensamentos de forma falaciosa, a nossa relação com os outros será não só falaciosa, preconceituosa, ou neste caso, essencialmente preconceituosa. Porque nós, a priori, já organizamos os nossos pensamentos de forma falaciosa. Neste caso, eu dei o exemplo, um australiano chamado, seja qual for o nome, ou australiana, rouba uma carteira, logo todos os australianos são ladrões de carteiras. A partir daí, se eu cometi este tipo de pensamento falacioso, é claro que sempre que eu estiver com o australiano vou estar a tomar conta da minha carteira com medo de ser roubado. Ou então os conselhos que eu irei dar às outras pessoas é cuidado, aquele australiano que ele poderá roubar a carteira. Isto é só falacioso, isto chega a ser ridículo, este exemplo que eu dei. Mas estes exemplos que eu dei, eles acabam por ser muito óbvios. Mas há exemplos, por isso é que é importante estudar. Há questões que não são, assim, à primeira vista, não são tão óbvias. E não são tão intuitivas. Por isso é que é importante estudar. Por isso é que é importante ler. Por isso é que é importante investigar. E não escolher a ignorância. Que é o que muitas vezes acontece. A pessoa distrai-se com coisas que muitas vezes não interessam para nada e poderia dedicar algum tempo da sua vida, diariamente ou não só, para ler alguma coisa, para cultivar-se intelectualmente, para ganhar conhecimento, consciência. Não precisa de ler, uma pessoa não gosta de ler, pronto, ver palestras, ver vídeos de consciencialização, ver documentários, seja o que for, mas ganhar consciência, ganhar cultura. Porque depois isso irá potenciar a melhor relação das pessoas com a sociedade no sentido geral. Com a diferença identitária. Porque muitas vezes a pessoa tem medo do que é diferente porque também não sabe o que é diferente. E também não procura conhecer. E depois organizou os seus pensamentos de forma falaciosa. Além da questão da falta de autoestima, que leva uma pessoa a ter complexo de inferioridade, que faz com que a pessoa sinta a necessidade de se sentir superior aos outros, e portanto tudo que é diferente é inferior e todo esse tipo de coisas. Mas a questão do conhecimento e da ignorância são muito importantes. Acabar com o sofrimento e com as guerras no mundo não é só a questão da luta entre o bem e o mal, não entender? É a luta entre o conhecimento e a ignorância. A autoconsciência e a ignorância. Portanto, fica aqui esta pequena reflexão acerca da falácia da generalização precipitada, que no fundo é uma falácia da indução, o problema da indução, de determinados contextos em particular, criar-se uma ideia geral falaciosa. Portanto, se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, ponham like, partilhem, comentem, porque é importante fazer crescer o canal e cumprimentos filosóficos.